Olá, sou o pastor Cid Isaías e o texto base de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos. Partimos então para a reflexão de hoje com base em Marcos capítulo 4, a partir do verso 26 ao 29. Meus amados, este texto inicia com uma declaração de Jesus. Disse ainda no verso 26, o reino de Deus é. A comparação que Jesus fez não é de uma coisa que ainda será. Não é uma revelação escatológica, ou seja, de coisas futuras. Mas é algo ou alguma coisa real, experimental, contemporânea, vigente. O reino de Deus é. Queridos, a Bíblia fala do reino de Deus que será estabelecido e lhe dá o nome de parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus em glória, quando ele virá com seus anjos e a terra inteira será cheia da glória do Senhor. E ainda diz que todos os olhos verá esse advento e ele vai estabelecer o seu reino sobre as nações. Os reinos deste mundo, os governos, os sistemas econômicos, as religiões, todos vão dobrar-se diante do Senhor. Então ele virá e estabelecerá este reino de maneira visível e concreta. A Bíblia chama a esse reino de Deus. Porém, amados, há uma manifestação do reino de Deus que é subjetiva, que é presente, ou seja, que já existe ou que está na sua vigência entre nós. Em Lucas capítulo 17, 21, queridos, quando Jesus mesmo diz com relação a isso, ele fala que o reino de Deus está dentro em nós. Há uma outra manifestação do reino de Deus que está registrada em Mateus capítulo 24, 14, quando o Senhor Jesus garante será pregado este reino, este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus também, capítulo 13, nos fala de parábolas sobre o reino contemporâneo de Deus. Queridos, este reino existe. E o texto diz, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Jesus toma um exemplo vívido para aquele grupo de homens que estava sentado ouvindo na praia da Galileia. E era de maioria, querido, que conhecia, de agricultores que conheciam perfeitamente aquela linguagem que Jesus estava falando. Um homem lançando a sua semente. Querido, quem é este homem do reino de Deus? Aqui mesmo em Marcos 4, versículo 14, está dito que o homem é o semeador. Na realidade é o cristão comprometido, um homem que ouviu a voz de Deus. Em Mateus capítulo 28, 18 ao 20, Jesus nos manda ir por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura e integrando estas vidas à igreja de Deus. Todos quantos tiveram um encontro com Jesus estão responsabilizados nesse sentido, queridos. Queridos, aqui não existe uma clericalização. Todos temos uma obrigação de compartilhar a palavra do Senhor. E por isso Jesus continua. É assim como se um homem lançasse a semente. Marcos 4,14 diz que a semente é a palavra de Deus. Mateus 13, do versículo 10 ao 23, diz que a terra é o coração do homem. E lançar a semente, queridos, diz respeito a fazer o evangelho de Jesus ser anunciado e pregado o mais distante possível. Por isso, querido, que nós estamos usando esta plataforma, o YouTube, na pregação do evangelho. Amados, queremos fazer com que o reino de Deus seja real no coração dos homens que estão ao nosso redor ou à nossa volta. Jesus prosseguiu a narrativa dizendo que esse homem lança semente à terra e depois dorme. Levanta-se e dorme, levanta-se e dorme. E ele via aquela semente germinando sem saber como, ele ficava doido. Queridos, observaram que isso aqui é o oposto da parábola do joio? Lá, amados,
Os servos deixaram o diabo semear o joio no trigal, enquanto eles dormiam. Aqui é o contrário, amados. Os servos de Deus estão dormindo e, ao invés do diabo estar semeando joio no meio do trigal, é a semente da palavra de Deus que, independente de o homem estar prestando atenção ou não, ela germina nos corações. É assim que acontece, querido. É uma mensagem que é ouvida através de um rádio, de um lugar distante, ou um folheto preso a um sapato por causa de um chiclete. O homem ouve, o homem lê e tem um encontro precioso com Jesus. Sua vida é transformada. Jesus diz, quando o homem acorda e vê que houve a germinação da palavra de Deus no coração daquela pessoa que recebeu a semente, ele fica assombrado, não sabe como. Queridos, há circunstâncias e ocasiões nas quais nós não podemos de maneira nenhuma entender como o evangelho floresce. É um mistério. Mas, amados, é que o reino de Deus é assim. A palavra de Deus frutifica em lugares inóspitos e ermos, em coração nos quais jamais poderíamos esperar que pudesse acontecer alguma coisa. O mais lindo disto tudo, queridos, é que Jesus revela o mistério. Observem o que ele diz. A terra por si mesma frutifica. E a palavra grega que encerra esta expressão por si mesma é o termo automate, de onde vem a palavra automático. O que Jesus está dizendo é que a terra frutifica automaticamente. Pois bem, queridos, agora vamos transferir este conceito para a base real da parábola. O coração do homem frutifica automaticamente, tão somente a palavra caia nele. Há um automatismo resultante da palavra de Deus cair no coração do homem, amados. Parece que os conflitos, depressões, angústias, dores, traumas, doenças, complexos, essas coisas que se nos afigura como sendo abomináveis e que estragam o efeito da palavra de Deus no coração, elas mesmo, paradoxalmente falando, servem de adubo para que a palavra de Deus frutifique e ali crie raiz. Queridos, um coração que viveu poluído, impregnado pelo pecado, pode tornar-se ansioso por Deus e vir a ser um coração ideal para que a semente seja lançada. E é horroroso viver pensando que o homem é uma máquina. O homem tem uma dignidade que se nega a ser apenas um complexo mecânico. Ele quer Deus. E quando a palavra de Deus cai nesse coração, mexe esse íntimo, amados, a terra por si mesmo frutifica. O pecado faz uma ferida na consciência e por isso ela se torna um lugar ideal para a palavra de Deus florescer. Veja, um homem que traiu sua esposa, a mulher que pecou contra o marido, alguém roubou, enganou, foi hipócrita, são pecados horríveis. Mas parece que nessas situações a palavra de Deus cai e floresce com mais facilidade, queridos. A terra por si mesmo frutifica. Observaremos agora a gradualidade desse processo de frutificação do coração. Pois bem, Jesus disse, primeiro a erva. De início, querido, surge uma profunda perturbação, uma inquietação. Começamos a perguntar pelos nossos valores e pelo nosso estilo de vida. Por fim, descobrimos que tudo é erva, é vaidade. Parece paradoxal, mas é a semente da palavra de Deus que está começando a frutificar. Em segundo ponto, surge a espiga. São as manifestação e exteriorização dessa inquietação florescente. As espigas existenciais podem ser mudanças no comportamento, fuga dos amigos, enclausuramento,
uma crise de humanidade e uma forte manifestação de desejo, de coerência pessoal. Queridos, também isso é obra da palavra de Deus. E em terceiro lugar, Jesus disse que aparece o grão cheio na espiga. Isso trata, queridos, da vida de Jesus desabrochando em nossa existência. Parece estranho, mas o grão da vida só se manifesta ou só se manifestará quando a erva da vaidade já foi substituída pela espiga da crise. Se o homem não tiver uma crise concreta, real e manifestada, ele não desabrochará para a vida. Queridos, é assim que Deus trabalha, gradualmente. Quando uma conversão acontece, é porque há muito Deus já vinha trabalhando, usando o adubo da terra, da cultura, das religiões, das frustrações e dos temores, a fim de que a palavra um dia frutifique naquele coração. Para terminarmos, Jesus disse que você pode confessá-lo hoje. Sim, você pode confessá-lo hoje diante dos homens. Ele afirmou que aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 10, 32 ao 33, queridos. Eu quero convidar você para entregar sua vida a Jesus e confessar isso diante dos homens. Talvez você diga, mas eu não tenho coração para isso. No entanto, amado, eu digo a você, a palavra de Deus frutifica automaticamente qualquer coração. Feche os olhos. Jesus o convida para entregar-se a Ele hoje, agora. Ele quer separar você não para o fogo do juízo, mas quer separá-lo para o celeiro da vida eterna, para o fruto eterno do celeiro de Deus, nosso Pai. Pensa nisso. E termino aqui dizendo que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, não apenas hoje, mas sim para todos sempre. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir. Amém.